Vamos lá, família, vamos entrando. Isso aí. Hoje eu estou entrando aqui só para não passar, porque hoje cedo eu fiz uma live e avisei que estaria entrando hoje aqui na escola de oração, né? É óbvio que hoje eu não entraria, não conseguiria, porque estou aqui ainda, estão vendo aqui, estou aqui ainda na igreja. Nós estamos finalizando algumas correções de livro e algumas outras coisas, eu não conseguiria entrar. Mas vamos entrar, vamos bater um papo aqui, vamos falar um pouquinho sobre oração, vamos conversar um pouquinho sobre a importância desses dias, a igreja despertar e ressurgir em oração. E eu quero, com vocês aqui, bater um papo aqui, tá? Se você tem algumas dúvidas aí sobre oração, coloca aqui. Se você tem algumas indicações sobre temas importantes para nós falarmos também na escola de oração, coloca aqui, tá? Não esquece que todas as aulas da escola de oração eu coloco lá no YouTube, Rodrigo Aldeia, você pode acessar lá, assistir, repassa para o teu grupo de oração, de intercessão, porque nós temos um sonho, um plano de ver a nossa nação sendo inundada de oração, tá? Principalmente nesses dias que estamos, são dias confusos, dias delicados, dias complicados, tá bom? Então é bem importante nós entendermos isso. E não esquece também que no site da editora Letra Falada você pode achar lá todos os meus livros sobre oração, tá? Eu já escrevi 4 livros sobre oração e espera aí que agora no segundo semestre sai um novo aí. Vai ser bênção demais para a vida de vocês, tá bom? Depois vocês vão adivinhando qual vai ser aí, mas logo mais aí no segundo semestre nós vamos sair com um livro novo sobre os gigantes da oração, né? Coleção Gigantes da Oração, vai sair um livro novo aí, tá bom? Vocês acham que oração não tem assunto? Tem muito assunto, tá? Na verdade, quase todos os temas relacionados na Bíblia estão envolvidos com oração. Eu acho que vocês ouviram falar, ou por notícia, ou até na live que eu fiz hoje, ou de alguma maneira vocês ouviram falar sobre uma superlua que surgiu hoje aí, né? Essa superlua, que também foi um eclipse em algumas regiões do planeta, principalmente na Ásia, e foi também uma lua de sangue, tá? Então 3 acontecimentos numa lua só essa noite, tá? Então isso tem seus simbolismos, né? Isso tem suas importâncias, né? Lógico, damos sinais dos céus para as nossas vidas, mas o que é importante nós entendermos é que também as trevas utilizam desses sinais para liberar encantamentos, feitiçarias, magias. E o grande problema da igreja é que, por exemplo, teve uma revelação assim, vamos dar um exemplo, a intercessão está orando, alguém está orando e tem uma revelação de que alguém liberou algum encantamento, alguma feitiçaria, alguma magia sobre alguém ou sobre uma pessoa, né? Nós oramos, repreendemos, cancelamos o mundo espiritual e amém. O problema é que as feitiçarias, os encantamentos e as magias liberadas contra o povo de Deus e contra aqueles que vão cumprir o propósito de Deus na terra, eles são cíclicos, tá? Eles são constantes, são semanais, são mensais, são diários. E a igreja muitas vezes faz uma oração e no outro dia tem outra liberação, no outro dia tem outra liberação. Então, quando nós identificamos momentos de liberações, nós temos que manter um período de oração, tá? Uma constância de oração. Isso vai ser muito importante para a vida de vocês. É por isso que muita gente não consegue vencer algumas batalhas espirituais por ausência de conhecimento, sim, e também de constância por isso, tá? Então nós vemos que esse acontecimento que teve dessa lua de sangue, eclipse e superlua, ela também é um período onde muitas liberações, muitas feitiçarias, muitas bruxarias, na verdade, muitas liberações satânicas são liberadas principalmente para aqueles que atrapalham e muito através de suas orações, através de suas adorações, através de sua busca a Deus,
atrapalhou em muito essas liberações, tá? Então, nós sabemos que, por exemplo, esse sinal de ontem, além de ser um sinal bíblico, né, que a Bíblia nos diz que ser um sinal, nós também vemos que é um sinal, que é também uma temporada, vamos dizer assim, uma janela, onde diversos tipos de liberação são liberados contra a igreja, tá? Eu vou ler um texto para vocês aqui, para que vocês entendam como que isso acontece, tá? Assim, ó, olha que interessante isso aqui, ó. Portanto, Ezequiel, capítulo 13, versículo 20, diz assim: portanto, assim diz o Senhor Deus, eis aí vou eu contra os invólucros feiticeiros, com quem vós caçais as almas como aves, e os arrancais de vossas mãos, soltarei livres eles como aves, as almas que prendeste. Olha só que interessante. Então a Bíblia diz que os feiticeiros caçam as almas e prendem elas, aprisionam elas espiritualmente. Então muita gente que às vezes estava na igreja, ou aqueles que nem conseguem chegar na igreja sem saber, estão aprisionados por feitiçarias, por magias, por liberações satânicas. Então nós temos que entender que você tem uma arma poderosa na mão, que é a oração, que é essa oração de guerra, de apropriação da vitória que Jesus Cristo já conquistou na cruz, mas não só uma oração em um dia, em um momento, mas uma oração constante, para que nós possamos ver uma liberação poderosa da parte do Senhor vindo e libertando as almas, tá? A Bíblia diz que os feiticeiros, eles caçam as almas, tá bom? Então eles aprisionam as almas, tá? Então nós vemos que nós temos que entender a força que tem a oração, só que a oração tem que ser oração contra a feitiçaria que aprisiona a alma do povo de Deus. Tem muita gente dentro da igreja, por não usar armas espirituais e guerrear, ficam aprisionados em suas almas, ficam aprisionados em suas emoções, principalmente nesses dias. A Bíblia nos diz assim, que o Senhor Deus está dizendo a Ezequiel, assim diz o Senhor, eis que sou contra os feiticeiros, com aqueles que caçam as almas do meu povo como aves, tá? Eu arrancarei de vossas mãos essas almas, soltarei livres como as aves, as almas que prendeste. Olha o que ele continua dizendo, o Senhor. Então, que tipo de oração é aqui? Senhor, em nome de Jesus, através do sangue do Cordeiro, nós quebramos toda prisão de alma, toda prisão emocional, toda prisão que esse povo está aprisionado e não consegue absorver a palavra, não consegue se arrepender, não consegue se quebrantar, não consegue se abrir ao Senhor. Isso é uma prisão de alma, tá? Então é muito forte esse entendimento que eu e você temos como igreja. Esse tema não é falado na igreja hoje. Na igreja está tudo bem, está tudo certo, está tudo correto, não tem problema nenhum, não tem malignidade nenhuma, mas a palavra do teu Deus, a palavra do nosso Deus está nos ensinando aqui, ensina no livro de Ezequiel, o que acontece quando as feitiçarias são liberadas sobre as famílias, sobre o povo, e nós vemos aqui que as almas ficam aprisionadas, eles caçam, a feitiçaria caça as almas como aves, e o Senhor fala que vai arrancar da mão, deixar eles livres, a alma que prendeste, tá? Então uma alma presa é uma alma que não consegue adorar a Deus em espírito e em verdade, não consegue ter intimidade e comunhão com o Senhor, não consegue receber a palavra em seu coração. A pessoa até lê, a pessoa até estuda, mas não consegue ver aquela palavra transformando a sua vida. Esse é um princípio poderoso que eu e você precisamos entender e liberar nas regiões celestiais, né? Como a própria palavra de Deus diz que o Senhor virá e arrancará. Senhor, que a tua boa mão arranque essas almas que estão aprisionadas. Também a palavra de Deus nos diz assim, ó, também rasgarei vossos véus e livrarei o meu povo das vossas mãos. E Deus está falando do seu povo. Deus não está falando de qualquer pessoa, Deus está falando do seu povo, tá? Então, Ezequiel capítulo 13, a partir do versículo 20, nós vemos que primeiro a Bíblia, o Senhor está nos instruindo e nos ensinando que as feitiçarias, elas prendem a alma.
Prender a alma é você não está livre para buscar o teu Deus, não está livre para adorar o teu Deus, não está livre para se santificar. Então nós vemos que muitas pessoas, por causa da alma aprisionada, não estão conseguindo ter uma intimidade, uma comunhão com Deus, ter um crescimento espiritual daquilo que Deus tem a fazer, tá? Não só isso, no versículo 21 ele também diz: rasgarei os vossos véus e livrarei o meu povo. Então a Bíblia diz que as feitiçarias colocam véu no povo de Deus, né? Nós vemos que o povo de Deus que está com esse véu aí, com esse véu que tampa, que produz essa cegueira, como diz lá no Novo Testamento, o Deus desse século cegou-lhes o entendimento. Funciona dessa mesma maneira o que Ezequiel está explicando aqui, que Deus está falando para ele: também rasgarei os vossos véus e livrarei o meu povo. Então aqui é bem importante que esse tipo de liberação é para quem está dentro do povo de Deus, tá? Não está falando de povo de focinho, o povo de fora também é alvo dessas feitiçarias, dessas liberações, mas está falando do povo de Deus, tá? Rasgarei os vossos véus e livrarei o meu povo das vossas mãos, tá? E nunca mais o meu povo será caçado, tá? Então o que significa isso? Vira e mexe, quando vira estações, vira ciclos, principalmente o que ontem aconteceu, nós vemos que liberações de feitiçarias, de magia, são liberadas para caçar e prender o povo de Deus, tá? E prender o povo do Senhor. E sabereis que eu sou o Senhor, tá? Então, primeira coisa que nós temos que entender é que eles aprisionam, as feitiçarias aprisionam a alma, tá? Então nós vemos que aprisionar a alma é aprisionar a vida do povo, é aprisionar suas emoções. O povo não consegue frutificar no reino, o povo não consegue se firmar no Senhor, o povo não consegue andar em plenitude. E se você for fazer um mapeamento na igreja, você vai ver que tem muita gente assim, tá? Então nós vemos aqui falando sobre o povo, também fala que vai remover o véu, né? Vai remover o véu que cega, essa cegueira espiritual que não consegue enxergar. A pessoa vê testemunho, a pessoa vê milagre, a pessoa vê libertação, a pessoa vê Deus agindo, a pessoa vê os sinais, a pessoa vê uma liberação, mas ela está cega espiritualmente, tá? O Deus desse século cegou-lhe o entendimento, ele não consegue enxergar, entender sua alma, então ela não consegue ver. Mas a Bíblia diz que vai rasgar o vosso véu e vai livrar o meu povo das vossas mãos, tá? Então está falando do próprio povo de Deus, tá? Livro de Ezequiel. Então a minha oração e a tua oração é muito importante quando eu falo para vocês de ciclos, quando eu falo para vocês, por exemplo, de lua, que virou a lua, que a lua não sei o que a lua sei lá, por exemplo, o que aconteceu hoje, né? Essa madrugada aí, essa lua é uma lua que não vai acontecer tão forte como esse ano aconteceu, e nós sabemos que as feitiçarias, as magias, as bruxarias, o próprio satanismo, eles liberam encantamentos, feitiçarias bem nesses dias, nessas datas aí, tá bom? Então nós temos que entender a força que tem a oração da igreja de proteção, de cobertura, para quebrar as prisões de alma, para arrancar o véu que tenta impedir o povo de Deus de manifestar a glória de Deus, tá? No versículo 22 também nos diz assim, ó: visto que com falsidade entristeceste o coração dos justos. Opa! Olha o que a feitiçaria faz com o justo, com o servo de Deus, com aquele que caminha com Deus, coloca tristeza no nosso coração. Faz com que você se entristeça sem, às vezes, muito motivo, você não sabe por quê. Olha o que a Bíblia diz, tá? Visto que com falsidade entristeceste o coração do justo, tá? Não havendo eu entristecida, porque a Bíblia diz que existe uma tristeza que Deus envia para arrependimento e para cura, mas esse tipo de tristeza é uma tristeza que abate o homem, porque a tristeza de Deus faz você despertar, se arrepender, mudar, produzir transformação em sua vida. Essa tristeza que a feitiçaria libera é uma tristeza que abate o homem, que faz o homem ficar prostrado, desanimado com as coisas de Deus, desanimado com as coisas do seu dia a dia, ela fica desanimado com a espiritualidade, ela desanima, é uma tristeza, visto que com falsidade entristeceste o coração do justo, com uma mentira entristeceu o coração do justo, com vários motivos de mentira começa a entristecer o seu coração. Então muitas vezes você começa a se sentir chateado, muitas vezes começa a se sentir, ninguém na igreja
me respeita, o irmão falou mal de mim, com falsidades, que na verdade sim, pode ter até acontecido, mas isso não é um motivo de você se entristecer. Um motivo de tristeza. O motivo de você se entristecer é se você estiver em pecado, aí sim você se entristece para se alinhar com o Senhor. Mas a feitiçaria libera tristezas na alma, amargura de alma, e a pessoa não consegue se fortalecer em Deus. Então o versículo 22 nos diz isto: visto que com falsidade entristeceste o coração do justo, não havendo eu, o Senhor, entristecido, né? E diz assim ainda, olha o que a feitiçaria faz: e fortaleceu a mão do perverso, para que ele não se desvie do seu caminho mau. Olha que coisa interessante a feitiçaria. A feitiçaria produz tristeza, libera tristeza no coração daquele que é servo de Deus e fortalece, dá força pro perverso continuar no seu erro, para continuar no seu pecado, para continuar firme ali no seu caminho mau. Então aqui tem grandes respostas, por exemplo, até de salmistas que dizem que eu sou justo, ando na tua presença, mas o perverso está lá fazendo um monte de coisa e continua sem punição, sem juízo, né? Então aqui tem uma resposta poderosa, existe uma liberação de feitiçaria, de magia, principalmente nessas épocas aqui, que além de colocar tristeza no coração do povo de Deus, por isso que a Bíblia diz, alegrai-vos, né? O livro de Filipenses é o livro da alegria. Leia bastante o livro de Filipenses, você que é homem, mulher de Deus, homem de oração, bastante o livro de Filipenses, né? Diz, alegrai-vos no Senhor, repito, alegrai-vos, tá? Alegrai-vos em todo o tempo, né? Então por quê? Porque a alegria é uma arma de combate, uma arma de guerra. E qual tipo de alegria é essa? Alegria porque você conquistou as coisas? Isso é uma alegria, sim, Deus nos permite ter elas, é importante, mas a alegria da guerra espiritual é a alegria no Senhor, tá? Jesus, quando os discípulos expulsaram os demônios, expulsaram ali, curaram o enfermo e voltaram alegres, pulando de alegria, falando, Jesus, os espíritos se submetem ao teu nome, nós expulsamos demônios, curamos os enfermos, e eles voltaram cheios de alegria, e Jesus disse, não se alegrai por causa disso, por causa das conquistas temporárias, ou por causa de alguma outra questão, alegrem-se porque o nome de vocês está escrito nos céus, porque o nome de vocês está no livro da vida, porque você tem salvação eterna. Essa é a nossa alegria, essa é a nossa certeza, essa é a alegria que nós temos em nosso coração. Mas a Bíblia diz que a feitiçaria, ela vem tentar colocar tristeza para abater os servos de Deus, para abater aqueles homens e mulheres de oração, para abater aqueles que têm se levantado para ser usados por Deus nessa geração. Então, nós temos que entender as temporadas, os ciclos, e nós estamos numa temporada estranha, num ciclo estranho, onde diversos tipos de liberação. Eu fiz uma live aqui com vocês no mês passado, falando sobre uma data terrível de liberações de feitiçaria. Nós temos essa virada da lua aqui também, e nós não vamos negligenciar o que acontece no mundo espiritual, porque o mundo espiritual está mais crente do que o crente. Eles estão toda hora lá fazendo liberações, e nós estamos assim, será que eu devo? Não, está aqui o texto, nós temos que nos mover pela Bíblia. Então olha o que a Bíblia diz, que prende a alma, coloca véu na alma. Então prender a alma é você não conseguir fazer as coisas, você quer, mas não consegue. Véu na alma é não enxergar aquilo que o Senhor quer que você enxergue, é não receber aquilo que o Senhor quer que você receba. E aí também diz que vem uma tristeza, visto que com falsidade, uma mentira, tá? É uma mentira, entristeceste o coração dos justos, tá? Então olha que coisa forte, não só entristecendo o coração do justo, mas fortalecendo as mãos do perverso, para que ele não se desvie do seu mau caminho, tá? Para que ele não se desvie do seu mau caminho. Então nós vemos aqui o que a feitiçaria faz, o que a liberação maligna faz, o que essas sentenças contrárias fazem, mas nós somos servos de Deus, que temos autoridade no nome de Jesus para cancelar sentenças, liberações, feitiçarias, magias, qualquer tipo de liberação contrária à tua vida, à tua família, à tua igreja. Nós temos autoridade no nome de Jesus para cancelar isso e liberar palavras de juízo da parte de Deus, que é assim que nós resistimos às feitiçarias e às malignidades. Não é somente orar cancelando, mas declarar juízo, como diz o versículo 23, por isso já não terão mais visões
falsas, nem jamais farei adivinhações. Eu livrarei o meu povo das vossas mãos e saberei que eu sou o Senhor. Tá falando sobre cancelar, não só cancelar as liberações, mas que o juízo de Deus venha, que as malignidades sejam cessadas, que a liberação satânica, a influência espiritual que haja na vida dessas pessoas seja anulada. Juízo de Deus, você já não mais liberará feitiçaria, já não mais liberará. Então, duas questões aqui. Uma é orar para que Deus cancele no mundo espiritual toda influência maligna, e a outra é declarar juízo e sentença sobre essas malignidades, Me recordo uma vez que a doutora Neuza, eu comecei a receber algumas ligações e várias situações no mundo espiritual, começamos a ser atacados por vários tipos de encantamento, feitiçaria, várias liberações malignas que deixavam, que enviavam, e foi bem pesado esse período. E a doutora Neuza Tioca, eu liguei para ela, a gente conversou, ela orou pela gente, e ela disse: a próxima vez que tentarem ligar ou falar alguma coisa, libere juízo, mesmo o juízo que Deus enviou sobre os primogênitos no Egito, envie sobre eles. Eu falei: meu Deus, que loucura isso, E eles atormentavam demais, ligavam para várias pessoas da intercessão, e no dia que eu fiz isso que ela me orientou, nunca mais eles ligaram. Então não é só orar para cancelar, é orar para declarar juízo também sobre toda a malignidade, para que feche os céus, para que proíba a malignidade. Isso nós temos essa autoridade no nome de Jesus. Então esse texto de Ezequiel, capítulo 13, é muito forte, é muito importante, nos revela o que a feitiçaria faz, o que a bruxaria faz, o que a bruxaria libera. Ela primeiro vai caçar, olha o termo que é usado no texto aqui, caçar as almas, Ela vai procurar, vai achar e vai prender aquela alma que está ali, muitas vezes passando momentos difíceis, momentos complicados ou distraída, vai caçar essas almas, Então ela vai ficar presa, é uma alma que fica presa, como um pássaro numa gaiola, o texto diz. Depois diz também que o Senhor vai rasgar o véu e vai livrar o povo, o seu povo, o povo de Deus, das vossas mãos, e nunca mais vai ser caçado, Sabereis que eu sou o Senhor. Então, segunda coisa é remover o véu que causa cegueira espiritual, que impede você de entender e ter revelação da palavra de Deus, que impede você de ver a sobrenaturalidade agindo em sua vida. E o terceiro, ele começa a explicar o quê? Porque com falsidade entristeceu o coração dos justos. Então quem são os justos? São aqueles que andam com o Senhor, são aqueles que andam com o nosso Jesus, são aqueles que têm autoridade no nome de Jesus. Mas a Bíblia diz que essas feitiçarias começam a entristecer o coração, ou seja, apagar a alegria de andar com o Senhor, começa a trazer apostasia, começa a trazer frieza espiritual, e muitas vezes você acha que é você, mas muitas pessoas, sem entender, por exemplo, textos como esse, não sabem que as feitiçarias e liberações e encantamentos liberados produzem diversos tipos de abatimento espiritual, de tristezas, de angústias. Então nós precisamos despertar, porque alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Então estar na casa do Senhor não é um momento difícil, é um momento complicado, é um momento cansativo, mas é um momento poderoso. Quando nós nos alegramos estar na casa do Senhor, é porque nós estamos livres para adorá-lo, Nós estamos livres para engrandecê-lo. Então olha aí como que a falsidade abate o coração dos justos. É um tipo de feitiçaria, É um tipo de liberação contrária que vem abater o povo de Deus, E nós vemos que não só isso, mas esse tipo de feitiçaria ainda sustenta e faz com que o perverso não se desvie do seu caminho, ou seja, não tenha nem arrependimento, e o perverso que fica fazendo maldade continue fazendo maldade. A feitiçaria sustenta o mal. A feitiçaria protege e tenta proteger aquele que está fazendo maldade, aquele que está fazendo malignidade, aquele que está ali, por exemplo, conduzindo um governo errado, conduzindo uma cidade, conduzindo várias questões. Você vê um monte de perversidade no meio da tua cidade, mas nós vemos que as feitiçarias, elas protegem aquele que está fazendo mal. Ela protege aquele que, é óbvio, por um tempo só, protege por um período enquanto lhe convém, porque depois que não lhe convém, nós sabemos que o propósito do inferno é destruir
essa pessoa. Então nós também temos que entender que não só a feitiçaria ataca o povo de Deus, mas ataca quem está fora. E aqui entra a tua oração também. Senhor, tira a proteção do perverso, primeiro para que ele se arrependa e possa conhecer o Senhor, e que no nosso meio, na nossa cidade, no nosso ambiente, pare de ter esse mal sendo alimentado diariamente, para que as pessoas se afastem do Senhor. Então olha só que coisa importante desse texto de Ezequiel, capítulo 13, a partir do versículo 20, nós vemos algo forte e poderoso da parte do Senhor para a tua vida. Como nós podemos resistir nesses dias? Esses dias são dias onde a feitiçaria, a bruxaria tem sido usado e trabalhado de formas absurdas, de uma maneira muito forte. Então nós vemos que quando liberações de feitiçaria são feitas, trabalhos, feitiçarias e magias, ela sai liberada para alguns propósitos. Então nós vemos que isso causa cegueira na vida das pessoas, isso causa prisão na alma, a pessoa mesmo que queira fazer não consegue fazer. Nós vemos também que produz tristeza no coração do povo de Deus, e nós vemos também que fortalece o ímpio a continuar fazendo mal, praticando mal, e não se desvia do mal. Então é como você começa a enxergar no lugar a pessoa praticando mal, e nada aparentemente lhe acontece, né? Na verdade são feitiçarias que são liberadas, que dão proteção e cobrem essa pessoa. Por isso a oração, por isso que nós precisamos orar, clamar, pedir para que o Senhor nos livre, pedir para que o Senhor cancele, e isso tem que ser diário, né? Ou, por exemplo, você que é de uma igreja, que é alguém de oração, antes de todo culto, Pai, cancela toda a feitiçaria, toda a magia, todo o véu que tem se colocado sobre a igreja, toda a alma que chega aqui aprisionada e não consegue se abrir ao Senhor, seja cancelado isso nesse ambiente, neste lugar. Então são orações que nós precisamos praticar. Você diariamente, faça orações também. Senhor, te peço perdão pelas minhas falhas, pelos meus erros, pelos meus pecados, pelas malignidades que muitas vezes estão presentes em minha vida, e eu venho te pedir no nome do Senhor Jesus, meu Deus, eu venho te pedir no nome do Senhor Jesus, cancela feitiçaria, magia, encantamento, liberações contra a minha vida, contra a minha casa, contra a minha família. Esse é um tipo de proteção, esse é um tipo de cobertura, de cancelamento, mas é muito importante nós praticarmos esse tipo de oração numa geração que é muito semelhante a que esses homens viviam no Antigo Testamento e no Novo também, com as suas artes mágicas ali, com as feitiçarias. Então nós vemos que a importância de nós praticarmos e liberarmos esse tipo de oração. E existe uma promessa poderosa do Senhor: sabereis, sempre nós vemos aqui, versículo 21, e saberei que eu sou o Senhor, e saberei que eu sou o Senhor. Versículo 23, e sabereis que eu sou o Senhor. Só Ele é poderoso para cancelar no mundo espiritual todo tipo de feitiçaria, e o inferno teme e treme desse nome poderoso, e é nesse nome que nós cancelamos. Então nós vemos que Ele irá contra, portanto assim diz o Senhor Deus: eu irei contra os feiticeiros, eu irei contra as feitiçarias, na verdade. Então nós vemos, Pai, em nome de Jesus, Pai, vem contra tudo aquilo que tem tentado se levantar contra essa geração, contra a minha vida. Quantas pessoas vão na igreja e se envolveram até no seu passado com bruxarias e feitiçarias, elas chegam na igreja e não conseguem entender a palavra, elas têm dificuldade de compreender, elas têm dificuldade de se abrir, elas no meio de, por exemplo, de leituras bíblicas, elas dormem, no meio de culto muitas vezes não conseguem receber, dormem também. Por quê? Por causa desse tipo de véu, por esse tipo de prisão da alma, mas que eu e você possamos pela fé nos apropriarmos desse estilo de oração. Então guarde aí, Ezequiel capítulo 13, a partir do versículo 20 até o versículo 23, aqui um ensinamento poderoso. É óbvio que eu tive que hoje ser mais rápido com você, explicar um pouco mais rápido sobre isso, mas é um assunto forte, importante e que precisa ser compartilhado, divulgado para os nossos grupos, para o nosso ambiente, para nós entendermos que nós precisamos liberar palavras de cobertura, de cancelamento, cancelar no mundo espiritual, mas também palavras de juízo, que o próprio Deus diz no texto. Então não é o meu juízo nem o teu, é o juízo do Senhor sobre esse tipo de situação. E Ele mesmo diz que viria contra isso, e Ele mesmo diz que cancelaria isso, que proibiria isso, e Ele mesmo diz que fazia diferença para aqueles que entendessem isso. Então, em nome do Senhor Jesus, nós liberamos
essas palavras, essas orações e esses cancelamentos em nome de Jesus, para que nós possamos ver grandes liberações no nosso meio. Pessoas que se envolveram com coisas mais místicas, coisas mais de nova era, e essas coisas precisam ser alvos dessas orações, e muitas vezes está com a sua alma ainda aprisionada ou com um véu que não consegue enxergar. E muitas vezes a tristeza faz parte desses corações, faz parte dessas vidas. Então é importantíssimo nós pegarmos a palavra de Deus e declararmos ela, orarmos ela, profetizarmos, anularmos e declararmos os juízos de Deus sobre essa situação. E assim nós vamos ver grandes liberações, tá? As bruxarias e as feitiçarias, muitas vezes, se feita uma só vez. Moisés fez um sinal lá no Egito. Moisés fez um sinal no Egito, os magos foram lá e copiaram. Aí Moisés fez de novo, os magos foram lá e copiaram. Aí Moisés fez de novo, os magos copiaram. Quando Moisés fez mais uma vez, já não conseguimos mais, aí já é mão de Deus, não tem o que fazer. Então a tua persistência em cancelando, anulando e declarando, principalmente sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre a tua igreja, sobre a cidade, você vai começar a ver essa resistência caindo por terra, o véu caindo por terra, as prisões de alma caindo por terra. Tem muita gente em cativeiro, né? Pediram um dia aqui para falar sobre cativeiro. Um dia eu volto aqui só para falar sobre cativeiro. Mas cativeiro é o que está escrito aqui, ó. As feitiçarias caçam e prendem a alma do meu povo, tá? É um tipo de cativeiro, tá? Então é bem importante nós entendermos sobre isso, é bem importante nós compreendermos esses cativeiros. As cegueiras espirituais, né? A feitiçaria coloca véu e produz tristeza profunda nos corações, derrama tristeza na alma do meu povo. Olha que coisa forte que esse texto diz, né? E fortalece a mão do perverso para continuar no seu caminho mau sem se desviar dele, tá? E para que ele pudesse encontrar a vida, né? Para que não se desvie do seu caminho mau e viva, né? Diz o texto. Então ele impede a salvação, impede o quebrantamento, impede o arrependimento, impede o mal de sair do ambiente que vivemos, seja cidade, seja família, assim por diante. Mas quando nós entendemos a força que diz que o próprio Senhor viria contra isso e declararmos essas palavras, você vai ver grandes liberações e transformações na tua vida. Amém, família? Glória a Deus pela vida de vocês. Desculpa por ser rápido aqui, mas não podia deixar de falar com vocês essa noite. Escola de oração, como cancelar feitiçarias e magias, como anular prisões na alma, feitiçarias, magias que se levantam contra as nossas vidas, contra a igreja, contra o ambiente que a gente está. Amém? Glória a Deus por isso. Amo vocês demais em Cristo. Vou deixar salva essa live aqui e daqui a pouco eu subo ali na escola, no YouTube Rodrigo Aldeia. Quando subir lá, compartilha geral. Tá bom? Beleza, família? Com calma aqui na próxima semana, vocês vão me dando dicas aqui na própria lá no YouTube. Coloque ali, tá? Comente, compartilha, curta. Toda vez que você faz isso, o algoritmo lá entende que é um tema relevante e eles começam a jogar lá para cima. E não só isso, mas coloque lá os temas que você quer que a gente comente nas próximas aulas. E é isso aí, tá bom? Vou salvar a live, vou jogar lá no YouTube do Rodrigo Aldeia. Então guarda esse texto no teu coração. Deus quer te libertar de cativeiros de alma. Deus quer tirar a cegueira espiritual. Deus quer remover tristeza de sua alma. E muitas vezes isso não tem a ver nada com você. Muitas vezes você está debaixo de feitiçaria, de encantamento e de magia. Tá bom? Deus abençoe vocês demais. Valeu, família. Tchau, tchau.